Gravando. Hello, students! Welcome to English File Elementary Unit 1, Lesson A. In today's lesson, we're going to study exercise number 2, grammar. Na grammar de hoje, na gramática de hoje, nós vamos estudar o verbo to be na forma positiva dele e nós também vamos focar nos pronomes do sujeito, nos subject pronouns. Então, aí a gente tem os exercícios que vão da letra A à letra F. Deixa eu dar um foco aqui. Dar um zoom in. Então, eles vão da letra A à letra F e é pura gramática, ok? Não tem nenhuma história, nenhuma text comprehension, nenhuma compreensão textual, nada disso, como vocês sabem. Ele pede para a gente completar as frases com a contração do verbo to be. Como vocês lembram, o verbo to be, ele é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, tem algumas considerações que eu gostaria de fazer antes da gente fazer os exercícios aqui, que eu coloquei aqui nas minhas notas. Os nativos, né? Nativo da onde? Os falantes de inglês fluente. 99% das vezes eles usam as contractions. Então, quando vocês forem subir os áudios na plataforma digital, eu gostaria que vocês sempre subissem em contraction form, ok? Na forma contraída, que é essa forma contraída que ele está pedindo para a gente completar as frases aqui. Então, não é para falar I am, é para falar I'm. Não é para falar you are, é para falar you're. Não é para falar he is, é para falar his. Não é para falar she is, é para falar she's. Não é para falar it is, é para falar it's. Não é para falar we are, é para falar we're. Não é para falar you are, é para falar you're. Não é para falar they are, é para falar their, ok? Também existe somente uma forma do you. Então, o you para singular e o you para plural, né? Que é você e vocês para nós. Não tem diferença na língua inglesa, tá? Vai ser you are para singular e you are para plural, tá? E aqui tem uma coisa muito interessante que eles fazem essa nota sempre para o professor, que eu acho muito interessante. Talvez eu tenha comentado isso no curso do Beginner, e eu volto a comentar aqui no curso do Elementary, que ele faz essa nota aqui sempre nas aulas de gramática. Ele fala que se os seus alunos, se você tem alunos todos de uma mesma língua e você fala a mesma língua que os seus alunos, não tenha medo de explicar a gramática, essa matéria, na língua de vocês. Então, se vocês acham que vocês estão perdendo tempo fazendo um curso de inglês onde a professora fala português, não, tá escrito aqui na nota do meu Teacher's Guide. Peraí, deixa eu achar aqui. If you have a monolingual class, don't be afraid of using your students' L1 to talk about the grammar rules, ok? Então, vamos começar a fazer o exercício aqui. Ele está pedindo a forma contraída do verbo to be na positive, que é number 1, I am Carla, que foi quando a professora de salsa se apresentou no exercício letra A, no exercício número 1, né, de listening e speaking. Então, I am Carla, aqui fica I'm Carla, fica contraído, perde a letra A e ganha um apóstrofe. Então, letra number 2, I am Matt, que é a contração também, né, de Matthew. Fica I'm Matthew, I'm Matt. Sorry, até babei. I'm Matt. Number 3, my name is Ben. My name is Ben. Uma outra coisa que eu também teria que falar aqui é que eles geralmente usam a forma contraída para quando usar os pronomes do sujeito, tá? Quando eles usam para outra coisa que não seja o pronome do sujeito, como por exemplo aqui nessa frase, né? My name is.
Às vezes vocês podem ouvir a forma completa, the full form, tá? Às vezes eles falam my names, ou às vezes eles falam my name is ou my names. Às vezes forma contraída, às vezes full form, ok? Então aqui fica my name's Ben. Number 2, you are my partner. Quando ele fala, né? Você é minha parceira, minha dupla aqui na dança de salsa. You're my partner. You're my partner. She's in my salsa class. Ela está na minha aula de salsa. She's in my salsa class fica she's. She's in my salsa class. Nos próximos exercícios, ele vai pedir para a gente listen and repeat the pronouns and contractions na letra C. Na letra D, listen and say the contractions, quando ele dá para a gente dar um tempinho para a gente dizer a contraction, né, para a gente dar a resposta oralmente para ele. Na letra E, ele vai pedir para a gente se colocar em pares, como a gente está numa sala de aula digital, não tem como a gente se colocar em pares, mas eu gostaria que vocês me dessem aí na casa de vocês, vamos fazer essa ativação aí, um exemplo de cada, né? Tenta lembrar o nome de algum colega de classe que você teve que te marcou e tenta falar para mim aí na sala de vocês, onde você quer que vocês estejam assistindo essa aula, né? She's Frances, ela é Frances. Frances é um nome lindo, que significa Francisca em inglês, tá? She's Frances. And, for example, he's Antonio. Então, quando a gente chegar na letra E, vocês vão ter que fazer isso. E na letra F é quando ele pede pra gente se levantar, que é quando ele mexe com os nossos sentidos durante a aula, que é o que o aluno sinestésico precisa muito mexer com os sentidos durante a aula para ele ficar ali atento na aula, né? Stand up and speak to other students. A gente vai voltar a isso, só que agora na letra B, nós vamos lá no final do livro, pega o livro de vocês e vai lá na page 124, because we're going to Grammar Bank. Grammar Bank, a gente vai ler a explicação sempre. A explicação fica na página da esquerda, como sempre, como em todos os livros, o padrão das universidades grandes aí, né? A página esquerda é a explicação e a página direita são os exercícios. Então, aqui, antes da gente ler aqui, vamos ler as regras, tá? Present simple, verb to be, positive. Subject pronouns, tá vendo que ele deu uma focada aí nos subject pronouns. Por que ele deu uma focada aí nos subject pronouns? Porque geralmente 99,9% das vezes o que acontece com os falantes fluentes da língua inglesa, não vamos falar nativos, vamos falar falantes fluentes da língua inglesa, eles contraem com o pronome do sujeito, com o subject pronoun, tá? Se tem qualquer outra coisa, por exemplo, São Paulo is a big city, São Paulo é uma cidade grande, essa tendência não chega a ser com tanta frequência, tá? Você pode ouvir com a full form. Então, primeiro vamos ler aqui as explicações que ele dá antes da gente ouvir os exemplos. In contractions, que tem esse flying comma que a gente fala com as crianças aqui, esse apóstrofe, a gente chama para as crianças, a gente chama de vírgula voante, vírgula voadora, flying comma. Comma é vírgula, flying é voando, né? Vírgula voadora, Ana, não é voante, é voadora. A missing letter, example, am. Então, nas contrações a gente usa o apóstrofe, mas a próxima letra. A letra cai, uma letra cai, né? E a gente ganha e ele fica com a última letra. We use contractions in conversation and informal writing. Então, a gente usa contração nas conversas, em todas as conversas, e na escrita informal, na escrita formal, em cartas muito formais, carta de documento para consulado, para embaixada, para universidade, a gente não usa contractions, ok? Tá vendo como tem informações adicionais aqui nesse livro? Exemplo, email to a friend. Quando você tá mandando e-mail, você usa contractions. Quando você tá mandando uma carta para o consulado, não tem como usar contractions. We always use a subject pronoun. Sempre a gente tem que usar um pronome do sujeito. Aí,
Não tem em inglês, em hipótese alguma, de começar uma frase com o verbo, tá? Como em português a gente fala está chovendo. E em inglês a gente não pode falar is raining. Não existe isso. Por isso que ele fez essa explicação aí no ponto número 3. We always use a subject pronoun. Nós sempre utilizamos um pronome do sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they, com o verbo. It's a school e não is a school. Se você for aluno meu e estiver assistindo essa aula, eu não vou admitir, esse é um erro que eu não vou admitir dos alunos de elementary, tá? Se ele tiver assistido essa aula. Eu não vou admitir que ele fale mais sem o pronome do sujeito. Então, por exemplo, they are teachers e não are teachers. Tem que ter o pronome do sujeito. Is my book? Não, é it's my book. Não é is raining, é it is raining, ok? We always use capital letters. Capital letters, que são as letras maiúsculas, né? Que o oposto de capital letters é lowercase. Lowercase é letra minúscula, tá? Capital letters é uma coisa muito importante na língua inglesa. É muito importante mesmo. Hoje eu trabalhando numa instituição, né, numa escola, né, eu vejo o quão importante é para eles capital letters aqui, tá? Tira ponto, perde ponto na nota, deixa de passar na prova por causa de letra maiúscula. Então, capital letter para o I. O I é um pronome do sujeito que está sempre com letra maiúscula, independentemente de onde ele se posicione na frase, ele está sempre com letra maiúscula, no meio, no fim, no começo, entre o começo e o meio, em qualquer lugar, ele está sempre com letra maiúscula. With other pronouns, we only use a capital letter when it's the first word in a sentence. Com os outros pronomes do sujeito, a gente só usa capital letter quando tiver no começo da frase, senão não precisa. O I é obrigatório que seja sempre com letra maiúscula, não só em inglês, em francês também, tá? He's Ben and I'm Sally. Tá vendo que tá no meio da frase? Então, mesmo assim, mesmo que esteja no meio da frase, esse pronome tem que estar com letra maiúscula. E não I'm Sally, com letra minúscula. You é uma forma do singular e do plural, já falei isso para vocês, que ele equivale a singular e a plural. Como que eu vou saber? Através do contexto. Aqui nada acontece fora do contexto. Quando você olha uma pessoa na rua e fala, nossa, mas ela tá tão fora do contexto, isso não acontece em inglês, tá, gente? We use he for a man, então lembra, né, do he-man e da she-ra. O he-man era um homem e a she-ra era uma mulher lá no desenho. Não sei se vocês lembram desse desenho do he-man e da she-ra. He-man é o homem, she-ra é a mulher. It for a thing. Ele fala que é uma coisa. Eu, Ana Maria, com uma ótima linguista, que vou publicar o meu livro de gramática, não considero que it seja um pronome para coisa. O it é um pronome neutro, tanto que nessa frase está chovendo, tem o it em inglês, né? It is raining, e ele nem aparece pra gente na tradução da língua portuguesa, tá? Está chovendo, o it nem aparece pra gente. A gente já começa a traduzir direto do verbo está chovendo, porque essa frase é um sujeito indeterminado. Não, é um sujeito, não é indeterminado. Eu sempre esqueço o nome desse sujeito, gente. É um sujeito de fenômeno da natureza, e não é um sujeito indeterminado, é um sujeito inexistente. Ai, como que chama esse sujeito? Esqueci. É um sujeito do fenômeno da natureza. E tem o it in English, e em português esse pronome é oculto, ele é um sujeito oculto. We use they for people and things. Então, qual que é o rolê aqui? O rolê aqui que o plural do it é they. Então, se eu falo it is my book, é o meu livro. Se eu falo they are my books, estes são os meus livros. Em português a gente fala estes, né? Em inglês a gente fala they, tá? Eles são meus livros. Pode ser these are my books, mas o these ele soa mais como um pronome demonstrativo, tá?
quando eu falo they, eu posso não estar demonstrando assim com o dedo apontando ou realmente demonstrando, tá? Então eu falo it is my book, é meu livro, ou they are my books, são meus livros, ok? Então it é um pronome neutro, não é só para coisa. E o they é o plural desse pronome, que também a gente usa como plural de you, tá? O plural de you é they. Então, essa foi a explicação. O que ele pede pra gente fazer agora é ouvir. Ouçam a full form e a contraction para vocês entenderem aí como que fica esse som, tá? Ouçam e repitam na casa de vocês. Quando eu não repito junto, é porque eu não quero dar interrupção no áudio de vocês, para vocês ficarem com esse áudio limpo para vocês, ok? Então, ouçam aí e repitam na casa de vocês. 1.4 I am a student. I'm a student. You are my partner. You're my partner. He is Matt. He's Matt. She is Sally. She's Sally. It is a salsa class. It's a salsa class. We are students. We're students. You are partners. You're partners. They are teachers. They're teachers. Eu anotei aqui nas minhas notas aqui, isso aqui do it e they, né? É a última coisa que eu gostaria de falar, é para vocês verem como os materiais se diferem, as coisas são diferentes e os pontos de vista são diferentes, tá, gente? Para vocês não ficarem apegados a um só ponto de vista, a uma só voz. Tentem encontrar a voz de vocês, entende? Tentem encontrar o que faz sentido para vocês. É claro que existe o certo e o errado, mas tentem encontrar o sentido, a voz de vocês dentro da língua inglesa, tá? O que faz sentido para vocês dentro da língua inglesa. Então, por exemplo, não faz sentido para mim, como professora, mesmo que eu goste muito do material do English File, mesmo que eu goste muito da Oxford University Press, tem muitas coisas que não fazem sentido dentro desse material para mim, como, por exemplo, como eles falam que o it é um pronome para coisa. Tanto que não faz sentido que eu estou falando aqui para vocês que em português o it é considerado para mim, Ana Maria, professora, um pronome neutro, que às vezes ele não tem tradução para gente. Mas o que eu acredito que eles façam aqui, como eles fazem um livro de inglês internacional, não tem como eles fazerem mais do que isso, entendeu? Mas eu dou aula para o público brasileiro, então eu tenho que falar especificamente para vocês. Então, quando vocês estão observando um material, uma aula, qualquer coisa que seja, ouçam a própria voz de vocês, tentem construir o próprio julgamento de vocês dentro daquele material, daquele livro, do que faz sentido para vocês. É claro que existe o certo e o errado, tá? Mas tentem ter a própria voz de vocês. Então, vamos fazer os exercícios aqui. Number 1, letter A. Complete with am, is, or are. Easy peasy lemon squeezy. Então, aqui a gente tem I am Mike. Let's show the answers. We are from Córdoba, una región de España. We are from Córdoba. He is early. Ele está adiantado e não atrasado. Então, o oposto de early é late. They are teachers. Eles são professores. Today is Wednesday. Hoje é quarta-feira. I am sorry. I am sorry. Eu sinto muito. It is a hotel. It is a hotel. A sílaba tônica aí, aprendi, hein? You are in room 402. You are in room 402. She is a student. She is a student. My name is
Carla, que também pode ser dito como I am Carla. Lembra que a gente aprendeu no exercício número 1. I am in a taxi. I am in a taxi. Beginner. Write the sentences with contractions. Então, agora ele pede para a gente reescrever as frases, mas com as contractions. Easy peasy, lemon squeezy. He is late, fica he's late. It is Friday, fica it's Friday. They are at school, fica they're at school. I am very well, fica I'm very well. Que a gente também pode falar I'm fine ou I'm good. I'm good. Eles falam muito I'm good aqui. Me conta se você mora em outro país, como que eles falam aí? Canada, Australia, Ireland. Aqui eles falam muito I'm good. E na América, né? Na América eu sei que eles falam I'm fine, I'm very well. You are in my class, fica you're in my class. Letter C, write the sentences with the subject pronoun. Então, aqui ele pede para a gente substituir os nomes próprios ou os nomes de objetos, né? Como, por exemplo, the school. E com a contração, também colocar a contração. Ainda continuo falando preciso parar de fazer isso. Será que eu preciso fazer algum curso para isso? Sabia que eu pensei, né? Fazer um curso de oratória, né? Tá bom para vocês. Mike and Hannah. Hannah é um nome judeu. Do nada ela para dar explicação de nome aqui. Mike and Hannah are students. Então, Mike and Hannah são they, né? Que é he and she. Então, he and she é eles. Então, é their students. John é he. Então, John is in room 5. He's in room 5. Sam and I. Sempre quando eu falar de outra pessoa e a outra pessoa sempre vai vir antes de mim, tá? Sam and I. Sam e eu. Sam and I are friends. We're friends. Nós somos amigos. Julia is a teacher. Então, she's a teacher. The school is in Brighton. A escola é em Brighton. Então, it's in Brighton, porque the school é um object. Nico and Fernanda are in my class. Então, Nico and Fernanda é eles, né? Então, they are in my class, okay? Now that we finished, you have to go back to page 7. Então, aqui a gente volta para a página 7 para fazer a letra C e D. E a letra E e F, eu vou passar as instruções aqui para vocês de novo e pedir que vocês façam em casa, ok? E construindo essa fluência aí, que vai ficar até o final do livro, vai ficar fuerte, guapas e guapos. Então, no 1.5, ele só pede para a gente listen and repeat. A minha tendência é tocar 2 vezes. Uma eu faço com vocês, para vocês verem como eu faço. E a outra eu deixo sozinho o áudio, para ele limpo para vocês ficarem com o áudio aí, se vocês quiserem revisitar o áudio. E também para vocês terem o áudio aí para vocês também repetirem, tá, gente? Não é para ficar o áudio sozinho aí, samba do cachorro louco, tá? Listen and repeat the pronouns and contractions. Attention. 1.5. 1. I'm. 2. You. Your. 3. He. He's. He. His. 4. She. She's. She. She's. 5. It. It's. It. It's. 6. We. We're. We're. 7. They. They're. There. One more time. I'm not going to interrupt. 1.5. 1. I'm. 2.
you, your. 3, he, he's, 4, she, she's. 5, it, its, 6, we, we're. 7, they, their. Letter D. Na letra D, ele dá pra gente a inteira e dá uma pausa e pede pra gente dar pra ele a contraction, ok? Just practicing. So listen and say the contraction. 1.6. 1, I am, I'm. I'm, 2, you are. You're. Your. 3, he is, His. he's, 4, she is. Shiz. She's. 5, it is, It's. its, 6, we are. We're. We're. 7, they are, There. there. One more time, para vocês terem o áudio aí, mas é para vocês repetirem junto, tá? 1.6. 1, I am, I'm, 2, you are. Your. 3, he is, he's, 4, she is. She's. 5, it is, its, 6, we are. We're. 7, they are, there. Letter E. Então, na letra E, como eu já dei uma pincelada antes para vocês, ele pede para a gente se colocar em pairs, né? Em pares. Numa sala de aula convencional, eu colocaria vocês em pares mesmo, tá? Mas como a gente está numa sala de aula virtual, digital, eu peço para vocês fazerem o que aqui? Para vocês lembrarem ou até mesmo inventarem um nome e para vocês tentarem falar isso em voz alta mesmo. Isso vai criar novas sinapses no cérebro de vocês em relação à língua inglesa, tá? Isso é muito importante que vocês façam. Pode parecer bobo, pode parecer até infantil, mas vocês precisam fazer isso para construir a fluência de vocês, tá? Então, vocês têm que inventar um nome, como eu falei, né? She's Francis and he's Antonio. Tô meio Francisca e Antônio hoje. She's Francis, he's Antonio. They are Francis and Antonio. So let's practice his, she's, their, okay? Invent
names, be creative, imagine, ok? E na letter F, o que ele pede pra gente fazer é stand up. Ele faz isso por causa dos alunos sinestésicos, que aprendem mais levantando. Ele faz isso também, principalmente porque primeiro dia de aula ele tem que fazer isso com os alunos, né? E speak to other students para fazer interaction between the students. O que eu peço para vocês fazerem aqui é treinarem também isso. Hi, Antonio, how are you? I'm fine, thanks, and you? Hi, Francis, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. O que vocês podem fazer e devem fazer é que vocês venham aqui para esse diálogo aqui desses lados aqui e tentem fazer a cópia do diálogo, fazer o shadowing do diálogo, repetir junto com o diálogo, usar essas expressões. Hi, hello, I'm fine, thank you, nice to meet you. Hi, Olivia. Hi, Antonio. Hi, Mario. Ok? Então é isso. A aula de hoje foi uma aula de grammar, mas é claro, toda aula tem a tal do speaking e o tal do listening. Sempre vai ter listening, speaking, e essa ativação aí da fluência, ok? That was it for this class. Thank you for watching. If you have any questions, let me know. Write me. We have a WhatsApp group. I have an email. You can write me in the comments below. Thank you. See you next class. Bye.